Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. A aula desta semana nós vamos falar sobre as influências que a administração ela teve, né, ao longo dos séculos, ao longo dos anos. E nós estamos então na parte 2. Na semana anterior nós falamos um pouco sobre as influências na era ali medieval e agora na atualidade. Bom, vamos iniciar aqui sobre na influência da Revolução Industrial, né. Então, de fato, a administração, ela teve uma grande evolução, com o advento da Revolução Industrial, né. Ali com a fonte de energia, o motor a vapor, então as coisas começaram a ficar mais barata, então a administração começou a pensar na redução de custos de produção, então, muitas coisas acabaram, mudando o olhar da administração, né. E foi necessário também o treinamento, nós temos treinamento, né, tanto, como tentativa e erro, porque imagina, é algo novo, né, você mexer com máquinas, então é algo muito diferenciado do que era anteriormente. Então, a administração teve que, ter um jogo de cintura, podemos dizer assim, né. Trabalhar disciplina e motivação, então através aí também da Revolução Industrial, surgiu aí incentivos positivos, outras questões também relacionada ao trabalhador, para poder incentivar mesmo ele, né, no trabalho. E aí tem as fases da Revolução Industrial, né, cada fase ela acabou influenciando na administração de determinadas formas. A primeira Revolução Industrial, que foi em 1780 a 1860, com a mecanização, força motriz na indústria, desenvolvimento do sistema fabril, divisão do trabalho, crescimento do transporte. E aí teve também, depois da Revolução Industrial, a segunda, que foi de 1860 até 1914, que foi a substituição do ferro pelo aço. E aí teve também a terceira Revolução Industrial, que foi de 1914 até os dias atuais, que são caracterizados aí pelas os reflexos do processo da globalização. E aí, então, durante essas revoluções industriais ao longo dos séculos, né, obtivemos muitas mudanças na área administrativa. A primeira fase do processo de evolução da administração foi a fase artesanal, que foi até 1780. Então, antes era uma produção que era baseada no artesanato rudimentar, né? E tinha uma existência de mão de obra investida, então não era qualificada e até mesmo muitas vezes era escrava. Na segunda fase, nós passamos do artesanal para a industrialização. Então, o carvão e o ferro, eles passam a ter enorme importância para o desenvolvimento dos países. Depois, nós tivemos na terceira fase o desenvolvimento industrial, o crescente domínio da ciência e do avanço tecnológico sobre a indústria. Então, aí teve o surgimento do automóvel, do avião, do telefone, do telégrafo. E na quarta fase, que é o gigantismo industrial, essa fase aí nós tivemos as questões dos equipamentos bélicos, né? Então, as empresas eles atingiam proporções enormes, passando a atuar tanto no mercado nacional como internacional também. É, e essa fase ela é situada em duas grandes guerras. Então, se utilizava muito de tecnologia com o propósito, né, de armamento. A sexta fase, que é a fase da incerteza, que é depois da década de 80, nós temos a fase carregada de novos desafios, dificuldades, oportunidades. A fase de escassez de recurso, mudança radical no gerenciamento das organizações, e foi a era da revolução do computador, que é a era que nós estamos vivendo, né? Que passa a substituir aí o ser humano em termos físicos e intelectuais. Então, vamos parar para pensar aí o quanto que a administração ela teve que se readaptar com tantas mudanças assim, né, na revolução industrial, depois a tecnológica na qual a gente vive hoje, né?
Outra fase aqui que eu acabei pulando, né, da quarta para sexta, antes da sexta fase, que é a fase da mudança radical aí, que é a fase da revolução do computador, a quinta é a moderna, desenvolvimento tecnológico extraordinário, especialmente para fins comerciais. Então, foi o desenvolvimento tecnológico para fins de produtos, para processos mais sofisticados, surgimento então do alumínio, do plástico. Surgem os primeiros problemas econômicos, então trazendo incerteza e a imprevisibilidade do que vai acontecer. Muitas coisas a administração teve que passar para poder se readaptar a esse modo que nós conhecemos hoje. E sabemos que ainda mais para frente muitas outras mudanças vão ocorrer. Por isso que é muito de extrema importância, ainda mais quem vai aderir a essa área de administração, você sempre está atualizado, né? Atualizado a todos os acontecimentos, todas as informações novas advindas dessa área, certo? Bom, gente, uma aula bem introdutória mesmo, algo mais superficial passado, até porque é uma introdução à DM, né? Geralmente vocês veem mais falando da administração na aula dos educadores da Aline principalmente, né? Aqui foi mais uma pincelada, né? Bom, então é isso que eu quis passar para vocês. Quando estiver perto, né, de uma avaliação, eu vou estar retomando para vocês, né, sobre o que a gente falou. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, qualquer dúvida, aqueles que estão no Google Sala podem entrar em contato comigo, aqueles que estão no WhatsApp também podem enviar por e-mail todas as dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, então, que cada turma acaba o projeto em semanas diferentes. Então, eu não tenho ainda qual a data que vai ser a avaliação dessa disciplina, tá? Mas fiquem sempre atentos a isso. 2 semanas antes eu comento com vocês, aí eu faço a revisão para vocês estarem aí lembrando, tá? Então é isso, pessoal. Tenham todos uma ótima semana, uma ótima aula, né? E nos vemos então até a próxima.